Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, que Jesus, na sua infinita bondade, e Deus, na sua infinita misericórdia, possam nos acompanhar os nossos pensamentos, as nossas palavras, nessa noite, como sempre nos acompanha todos os dias. Antes de começar o texto, nós vamos contar uma pequena história que se passou alguns anos atrás, com uma senhora que, já tendo alguns filhos, deu à luz a um menino, e nessa noite desse parto, todas as crianças do berçário morreram. E o menino sobreviveu, bastante doente, e saiu do hospital, ainda doente, um mês para lá, para cá, no hospital, até que a mãe desse menino foi numa cartomante pedir ajuda. O que eu faço? Não sei mais o que fazer, meu menino está morrendo, está doente. E a cartomante falou: olha, foi um trabalho feito para você. Para desfazer esse trabalho é preciso um boi, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. E a mãe desse menino falou: olha, eu não tenho dinheiro. E se a vida do meu filho vale um boi, isso tudo aí que a senhora está falando, eu entrego a vida dele a Deus, porque eu não posso pagar. E esse menino vai fazer 57 anos agora, dia 7 de setembro. Então, há muitos anos, existem os falsos profetas, as pessoas que usam do dom da mediunidade para usurpar as pessoas, tirar da boa vontade, do coração, do sofrimento de muitas pessoas, vantagens pessoais, particulares, financeiras, em todos os momentos. Sempre existiu isso, sempre vai existir. E as pessoas, na fragilidade do momento, buscam esse tipo de coisa. E muitas caem. Muitas vendem a casa, vendem os imóveis, vendem tudo. E não resolve o problema. Porque nossa vida, o nosso destino, as coisas que nós temos que passar, estão nas mãos de Deus. Não estão na mão de ninguém. De nenhum profeta, do falso profeta, nenhum vidente, nenhum cartomante, nenhum deles. Graças a Deus. Tem esse dom definitivo de decidir quem vive ou quem não vive. Então, o capítulo de hoje está contido no Evangelho número 22. Prodígios dos falsos profetas vem trazer o que eles muitas vezes acertam e criam uma certa simpatia, credibilidade para as pessoas e vão criando um grupo de pessoas que passam a acreditar, a venerar naquelas pessoas, deixando de raciocinar pela lógica, pelo bom senso e dentro do Evangelho. Então nós vamos pedir a licença para vocês para ler um pouquinho do Evangelho, do que fala esse capítulo. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha dito ou feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido de se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais como os escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz,
os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distinguiria os milagres dos santos dos do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras, mais claro do que está no Evangelho. Impossível. Eles nos mostram que, se fosse dado a muitas pessoas esse dom, o campeonato baiano não terminava com vitória de ninguém, ia dar empate, né? Que o baiano gosta desse tipo de coisa, né? Fazer trabalho e põe oferenda para cá, para lá, Vitória e Bahia, ia terminar empatado, de tanta força de vontade dos baianos de querer acreditar que aquele poder que eles pretensamente acham que tem, conseguiriam. E a gente não vê isso. E as pessoas, como hoje, buscam desenfreadamente vários tipos de socorro, porque nós vemos os hospitais abarrotados, a saúde pública está, infelizmente, numa situação difícil, os hospitais particulares caríssimos. Então as pessoas vão buscando várias formas de alívio para suas dores, seus sofrimentos, suas mazelas, e caem na mão das pessoas, desses falsos profetas, que olha, cuidado, tem gente com olho gordo em você, tem mesmo, você ainda vai ser muito feliz, ótimo. Então são coisas e frases e palavras de impacto que cativam as pessoas. Muitas das vezes eles acertam. Por quê? Porque os espíritos que acompanham essas pessoas, eles ficam numa sintonia próxima àquela pessoa que se julga um vidente, uma cartomante, etc., para profetizar coisas do futuro. E é fácil você chegar e manipular as pessoas. E isso tem ocorrido numa escala muito grande ultimamente. Pessoas estão se deixando levar. Por quê? Porque não se prendem ao Evangelho, não se dedicam a estudar um pouquinho para ver o que é, que realmente, por que eu estou passando por isso? Por que eu sofro tanto? Por que só comigo acontece tanta coisa? Eu tenho que buscar solução em algum lugar. Aí vai procurando vários lugares, várias crenças que prometem: olha, você entra aqui no nosso templo que você vai ficar rico. Ou então faz a oferenda X e Y que você vai melhorar de vida. E a pessoa vai. Não entendem que tudo o que acontece conosco está programado, está escrito nas estrelas ou no nosso destino, que nós precisamos passar por aquilo, por necessidade de crescimento evolutivo nosso. E não por acaso, você está passando isso, coitado, só você que sofre. Não, não é isso. Existe uma razão lógica. Quem já leu o livro de Edero Luiz, Ação e Reação, vai entender muito bem isso. Nada é por acaso. O por acaso, a nossa irmã leu aqui um livro, por acaso ela abre aleatoriamente uma página, e vocês vão poder observar que durante a palestra nós vamos ler aqui uns trechos do livro Mereça Ser Feliz, que é exatamente isso que ela acabou de ler. As capas que nós nos vestimos muitas vezes para ser quem nós não somos, a vida inteira, porque o pai queria que você fosse assim, a mãe queria que você fosse assado, o professor quer que você seja assim, o chefe quer que você seja assado, e você nunca é do jeito que você queria ser, e vai crescendo com vários problemas, vários traumas, e essas capas vão cada dia engrossando mais, até um dia que a pessoa não suporta mais e chuta o pau da barraca e some, sai de casa, vai se rebela para viver a vida que realmente ela quer e gostaria de ser. São uma das coisas que estão deixando muita gente perdida e procurando soluções em pessoas que pseudonimamente têm um poder de ver mais um pouquinho. E muitos estão caindo. Muitos estão caindo. Nós conhecemos uma pessoa que ela era enfermeira do hospital de base, concursada, tinha um apartamento no Cruzeiro, 2 quartos, quitado, uma vida totalmente tranquila. Entrou por uma tal religião. E na última vez que eu a vi, que ela já desencarnou, ela estava gritando na rua,
tentando convencer todo mundo a aceitar Jesus. Ela trocou o apartamento dela todo em Bíblia, estava entregando na rua e desencarnou sem nem onde poder deitar. Aconteceu com uma pessoa do nosso meio, porque acreditou nas promessas dos falsos profetas, que usam e abusam da ingenuidade, da fragilidade das pessoas para ter benefícios. E isso vai custar muito caro a essas pessoas que fazem esse tipo de chantagem. Pena que com a visão que eles têm um pouco obscura, que não enxergam esse lado, eles não entenderam ainda isso. Aí quando encarna um totalmente cego, tetraplégico, sem andar, sem falar, sem escutar, fala assim, coitado, coitadinho. Vamos ver o que ele fez com o dom que ele tinha na outra encarnação. É simples assim. Então as consequências dos atos que nós fazemos, principalmente os falsos profetas, que ainda existem muito em todos os movimentos, infelizmente, estão levando as pessoas a lugares tenebrosos. Vamos ver então o que o nosso livro também, O Consolador, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, fala sobre esse tema. Pergunta 144 do Consolador. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade de presciência com relação ao futuro? Resposta. Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com seu esforço para a eliminação do porvir. E dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios quando convenham a demonstração de que o homem não se resume ao conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Pergunta 145. O que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo infinito pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário da sua alma, não tendo outra vontade a não ser aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. Olha que beleza. O Consolador também fala do assunto. Pergunta 144, 145. Quem quiser, depois dar uma olhada. Tem várias obras que citam essa situação, desse tipo de coisa que vem acontecendo constantemente, dentro, inclusive, do meio espírita, infelizmente, que as pessoas não percebem. E dentro do movimento espírita, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Dá licença um pouquinho. Nossa irmã Maria Modesto Cravo, quem já ouviu falar, já leu algumas obras dela, quem ainda não leu, ela nasceu antes de Chico Xavier, fundou o Sanatório Espírita de Uberaba, onde o doutor Inácio Ferreira, psiquiatra na época, também trabalhou junto com ela, auxiliando várias pessoas, inclusive pessoas que usavam mal a mediunidade, que chegaram à loucura, foram parar lá, na parte física. E ela hoje, recentemente, desencarnada já há bastante tempo, escreveu em 2012 essa maravilha de obra, Mereça Ser Feliz. Que na primeira leitura você lê rápido, não consegue enxergar o que tem nos mínimos detalhes
E quando você começa a fazer o evangelho lá, lendo um capítulo por semana, dissecando o capítulo, você vê quanta maravilha tem esta obra. E no final dela, no último capítulo, no capítulo 35, intitulado Palestra de Dona Maria Modesto Cravo, ela encerrando toda a obra, chamando os seus alunos, 100 alunos, mais alguns convidados ilustres espíritas que já se passaram, alguns por aqui, fala algumas palavras que nós vamos agora pedir a permissão para vocês para passar. Por exemplo, nessa reunião que começou com a palestra da Dona Modesta, estavam presentes Inácio Ferreira, Ivone Pereira, que escreveu Memórias do Suicida e vários outros livros, Anália Franco, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado que fez palestra aqui no nosso centro, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, Francisco de Paula Vitor, Benedita Fernandes, Caibar Schutel. Alguns espíritos desse naipe estavam presentes na palestra de Dona Maria Modesto Cravo. E ela, sinceramente, com a modesta que ela disse, que já o nome dela fala, que ela não tinha nada, eu não tenho nada de modéstia, só o nome, eu estou aqui para contar ao povo espírita, à nação dos espiritistas, o que anda acontecendo com os espíritos que desencarnam ultimamente. O livro foi escrito em 2012, essa versão de 2015, muito atualizada. Todos atestaram, vamos ler alguns pedaços desse último capítulo, não dá para ler tudo, que o tempo não dá, mas algumas coisas chocantes. Todos atestaram com sabedoria e caridade a hora grave por que passa a nossa lavoura espírita, convocando-nos a testemunhos de amor incondicional para salvarmos a embarcação que navega por entre recifes do orgulho e lençóis de areias da vaidade, com severo risco de naufragar. Olha, quão profundo é isso aqui. Dentro do movimento espírita que ela está falando. Não será demais dizer que o orgulho é um grande vilão, astuto e hábil sedutor. Os espiritistas estão confundindo, sob a ação hipnótica da vaidade, o conhecimento da doutrina com elevação espiritual. É isso mesmo. Adquirem alguma fatia do saber, sentem-se detentores das verdades que poucos sabem. Para nós, esse recado é para nós, espíritas. Não temos vergonha de falar que são para nós. Essas palavras são para nós. Expliquemos, pois, aos que possam nos ouvir no plano físico, a importância da valorização mútua da fraternidade, das equipes que se amam e tratam a todos como uma família. O valor da atenção para com os que ingressam no centro espírita e, sobretudo, a urgência do diálogo fraterno como fonte terapêutica sobre circuitos mentais auto-obsessivos. Quanta seriedade, quanta coisa séria nós podemos tirar daqui, desses pequenos trechos desse título, dessa palestra que ela fez no final. O poder da auto-obsessão. Muita gente chega aqui falando assim, olha, estou sofrendo muito, estou com um processo obsessivo medonho, não sei o que eu faço mais, alguém me ajuda. E ela fala em outras partes do livro sobre a auto-obsessão. Só com a nossa carga mental de várias encarnações que nós já tivemos, vários processos do nosso ego, que no livro Egos em Conflitos também é bem explicado, nós temos traumas e conflitos de outras encarnações que pesam tanto na gente, que não precisa de obsessor nenhum do nosso lado. É uma luta constante que nós temos que travar conosco, uma luta íntima, lá no fundo. Misturando por que isso com o assunto prodígios dos falsos profetas. Por quê? Porque através da vaidade, do orgulho, muitas pessoas querem títulos dentro da doutrina. Eu sou orador,
sou dirigente espiritual, eu dirijo, eu sou o presidente do centro, e acha que com isso vai conseguir alguma coisa de bom quando desencarnar. E não é isso. Não é isso. Quem leu o irmão Jacó, do irmão Frederico Frigner, que era um presidente de centro espírita, que sofreu muito, mesmo sendo presidente, doutrinador, palestrante, fazia tudo dentro da casa espírita. E penou mais do que uma simples professora da escola primária que saiu voando muito acima da cabeça dele. E ele ficou revoltado. Porque eu, presidente de centro espírita, estou aqui preso no umbral, e aquela professorinha subindo, voando sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ela estava volitando mais alto do que eu. E ele ouve, porque ela fez o que ela deveria fazer com amor, com humildade, com simplicidade. Não se deixou levar pela vaidade e pelo orgulho. E é isso que está levando muitas das pessoas dentro da doutrina espírita a desencarnar mal. A dona Maria Modesto fala aqui no livro, ela está cansada de ver como chega mal os espíritas lá no plano espiritual, no Hospital Esperança. Muitos chegam em estados deprimentes, sofrem muito por causa disso, esse pequeno fator que nós ainda não conseguimos vencer, que é o orgulho e a vaidade. Isso atrapalha muita gente. Ainda usando as claras observações de Inácio Ferreira, ele nos diz que pior louco é aquele que finge que não é louco, porque não assume, não quer enxergar. Precisamos dizer-lhes sobre os efeitos do estado mental aqui na vida imortal, convocá-los a perceber os reflexos doentios que carregam na própria mente. Vemos quantos companheiros estão empenhados em largar cigarros, bebidas, carne, certos ambientes, como se a reforma íntima fosse restrita aos movimentos primários de contenção. O trabalho terreno dos sentimentos é o fiel da balança nos trâmites da evolução. Olha que outra dica. Tem gente que fala, não vou comer carne, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, que você é um bom espírita. Não é só isso. Isso é a coisa mais fácil que tem. Não é só isso. Porque nós, que temos essa responsabilidade de conduzir e trabalhar e estudar dentro da doutrina, somos os mais assediados pelos amiguinhos que querem derrubar o movimento. E nós escorregamos. Sair daqui, só falta sair com a auréola aqui na cabeça, todo mundo de branco, um santo. Fui para o centro, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Leva uma fechada, já xinga o cara que sai do carro, quer brigar, quer bater. Foi tudo por água abaixo. Então, são as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, que vão testar a nossa evolução íntima. E não trabalhar somente a parte teórica da doutrina. É mexer. O doutor Inácio fala que você tem que matar o homem velho dentro de você, para você poder nascer um homem novo. É difícil, ele fala que é dificílimo. Ele ainda sofre muito. Porque no plano espiritual, há muitos anos, ele ainda sente falta de muita coisa que tinha aqui na Terra. E nós que estamos aqui nadando nesse oceano de lutas, desafios, algumas vitórias, algumas derrotas, precisamos ficar atentos nesse movimento que está acontecendo à nossa volta. E tem uma parte que ela ensina no finalzinho sobre como tratar a humildade. Muito interessante. Ela fala até engraçado. Bem, chega de falar dos espíritos, chega de falar dos espíritas. Se um dia conseguirem um médium corajoso o bastante para relatar a minha fala, digam que isso foi com o intuito de testar o vosso orgulho. Quem ler minha fala até esse ponto, sem ter um infarto de revolta, é candidato a ser humilde no futuro
no futuro. Falemos agora da humildade. E ela fala: o orgulho é a sombra do ego, o sentimento que nos leva a sentir-nos maiores e melhores do que todos. A humildade, seu oposto, é a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Brota da alma como um estado afetivo de conseguirmos romper com as camadas, que a nossa irmã leu, as camadas, as capas da falsidade e dos enganos edificados em nós pelo egoísmo, e nos vermos enquanto o eu divino. Humildade é desilusão, reconhecimento de limites e qualidades, é conscientização. Humildade não é apenas ter atitude modesta. De modesta basta eu mesmo. Mais que isso, é ter uma atitude de lucidez em razão de haver aprendido as causas profundas dos seus modos de agir e reagir, mas também de suas qualidades, ao estado de autenticidade. Pessoas humildes sabem existir, não se permitindo os vícios da representação, fingir quem você não é. As artificialidades, por isso, são livres. Essas capas, que nossa irmã leu, essas capas, infelizmente, prestam ser desserviço a nós mesmos. Porque a dificuldade que apresentamos para reconhecer nossos erros, os limites, as imperfeições, é a mesma que leva a perturbar e adulterar as noções acerca das qualidades. O orgulho, portanto, impede o homem de tomar posse de si mesmo, dos seus limites, das suas virtudes. Essas capas, que são o vínculo doentio com o ego, iniciam no ato educativo da nossa infância. A falta de contato com os sentimentos e habilidades inatas da criança são substituídas pelas normas e costumes sociais, que conspiram para a formação do homem social, descuidando do homem alma. A gente não deixa a criança ser quem ela quer ser, demonstrar o que ela sente, o que ela gosta, está sempre tolindo. Faz isso, faz aquilo, para com isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá. Parece um robozinho. A gente foi criado assim, nós fomos criados assim, infelizmente fazemos isso com nossos filhos. O que é muito lamentável, porque dessa maneira a criança é levada a ser o que não é, para entender os caprichos paternais ou requisitos da sociedade. Os seus sentimentos e pendores nem sempre são considerados. E os sentimentos são o espelho da consciência. Olha que profundo. Os sentimentos são o espelho da nossa consciência. Conhecê-los é criar um elo com a humildade, com quem somos verdadeiramente, deixando de ouvir as loucuras do ego e passando a escutar Deus na nossa intimidade. A consciência expressa-se no coração, com maior intensidade. Aprender a linguagem dos sentimentos é caminhar para o estado de humildade e de autoconhecimento. Como disse anteriormente, certa feita alguém chamado Jesus, de bom, e ele não aceitou o título, dizendo: bom é o Pai. Porém, em outro momento ele sentenciou: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Isso é humildade, saber quem é, nem mais, nem menos. Então a gente não precisa ter vergonha de quem a gente é, e também não se envaidecer do que a gente acha que às vezes nós somos mais do que aquilo que nós pensamos. É muito sutil esse tipo de coisa, e no meio espírita a gente vê. Muitas pessoas chegam dentro da casa e falam assim: olha, eu já tenho não sei quantos anos de doutrina, já estudei isso, já estudei todas as obras, todos os livros, quero dirigir uma sala. Quero dirigir uma sala mediúnica, quero fazer palestra, eu sei muito. Ninguém está preocupado em sentar um pouquinho, prestar atenção, se aproximar do grupo mediúnico, assistir, ouvir, entrar na faixa vibratória da casa, para poder captar um pouquinho a energia. Ninguém tem a humildade de fazer isso. Nós estamos vendo muita gente chegando, e chega, passa 1, 2 semanas, vai embora. Não fica porque quer status. Olha, eu já tenho tudo que é mediunidade. Eu já ouvi gente falando isso aqui. Eu falo, eu escrevo, eu ouço. Eu falei, que beleza, hein? E você? Eu falei, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Graças a Deus, sou uma pedra. Graças a Deus.
Graças a Deus, eu não sinto nada. Por quê? É muita responsabilidade. Se você sente isso tudo, você tem todos esses dons, não tem o principal, que é a humildade de entender que você precisa, foi lhe dado aquilo para você usar para o bem das pessoas e não usufruir daquele dom que foi lhe dado para conseguir benefício. Igual nós estamos vendo muitas pessoas aí, infelizmente, vendendo palestras. Se eu estou lendo o Evangelho, falando o que Jesus disse, não fui eu, por que eu vou vender uma palestra? É para ajudar? Ajudar quem? Quem? Ajudar a obra. Ajuda a obra de outra forma, não vendendo o que Jesus falou. É muito sério esse tipo de coisa. E as pessoas estão deixando levar por esse tipo de ação, infelizmente, dentro do movimento espírita. Estamos falando de nós mesmos. Onde nós vamos parar? Qual a diferença nossa para os falsos profetas se nós fizermos isso? Vendemos a palavra que não foi nós que criamos. Então, meus irmãos, não é fácil falar isso aqui. Dona Maria Modesto tem muita coragem. Tem muita gente que não lê esses livros. Na internet tem algumas ramificações dentro da própria doutrina que fala muito mal dela, do doutrina. Esse povo não é espírita. Saiu do Kardec, não é espiritismo. Ela falou alguma coisa errada aqui nisso que nós lemos. Tem alguma coisa aqui contra o Kardec ou contra o Evangelho, contra o que Jesus falou, que ele falou o tempo todo. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os humildes, que herdarão a terra. Não foi ele que falou? Ela só está replicando de um jeito mais prático, de tanto sofrimento que ela está vendo no plano espiritual. Os espíritos estão desencarnando mal, porque não estão sabendo dominar a vaidade, o orgulho dentro do movimento. O que nós falamos aqui, nós pedimos encarecidamente a todos que leiam, vão atrás das obras, vão ler, vão esmiuçar, vamos pesquisar, vamos ver se aquele cara falou lá no centro é verdade. Vamos atrás das obras para se certificar, isso aqui tem no Evangelho. Sobre obsessão mesmo, que essas pessoas que usam, esses falsos profetas, eles usam de técnicas que a parte obsessiva está bem enfronhada nisso. E no livro dos médiuns, no capítulo 23, fala lá o que é obsessão simples, fascinação e subjugação. Está bem distinto. Se as pessoas lerem lá, estudar um pouquinho, olha, o que é uma obsessão simples? O que acontece com a gente no dia a dia? Toda hora encosta quer induzir você a fazer uma coisa errada, você sente, olha, não estou bem hoje, estou nervoso, estou desequilibrado. Você sente que encostou alguém, no íntimo todo mundo sabe. É um tipo de obsessão simples. Fascinação. O que acontece com a fascinação? O Espírito começa a induzir você a entender e acreditar que ele está certo. Você olha, realmente, eu sou quase um santo, sou tão bonzinho, sou tão calmo. E vai induzindo você a acreditar nele e vai te dominando os centros nervosos, dominando a sua mente, na fascinação. Você passa a acreditar piamente no que aquele Espírito sopra nos seus ouvidos. E a subjugação, ele já passa a controlar os seus movimentos, o corpo físico como um todo. Tem, inclusive, no livro, desse livro dos médiuns, uma passagem engraçada, que um homem, de uma certa idade avançada, num processo de subjugação, o Espírito brincava com ele igual marionete. Tinha uma menina, que toda vez que esse senhor passava perto da menina, ele se ajoelhava, beijava o chão e falava assim, você quer casar comigo? Eu te amo. Já pensou que ridículo? E ele fazia isso sem querer, ele abaixava, se ajoelhava e beijava o chão. O Espírito brincava com o corpo dele, fazia ele, contra a vontade física, ter esse movimento, esse reflexo. A subjugação faz isso. Então, se a gente estudar as obras de Kardec, as obras complementares e outras obras que estão por aí, e tomando muito cuidado, que tem muita coisa ainda também perniciosa escrita por aí, nós vamos poder distinguir os falsos profetas daquelas pessoas que realmente querem o bem da doutrina, o bem da humanidade, o bem de nossos irmãos, que todos nós somos.
E não ficar com medo de nada que nos aconteça. Olha, aconteceu uma coisa muito ruim na minha família, perdi o emprego, perdi o irmão, perdi o pai, perdi um parente, perdi o carro, foi roubado, pegou fogo. Nada que aconteça é por acaso. Nada. E no próprio Evangelho também diz: o mal é o remédio. Às vezes aconteceu aquilo com você para falar: cá, vou trazer você para a realidade um pouquinho. Você está voando muito alto, está indo muito alto. Vamos trazer você para o chão um pouquinho. Faz sofrer um pouquinho para aprender. De novo, como é acreditar em Deus, como é ter fé, como é que é se dedicar ao próximo com amor, com sinceridade, com humildade. Porque é isso que Jesus quer. Que nós nos amemos uns aos outros. Que nós possamos ser uma família. Ajudar com o coração. E todos aqueles que adentrarem a casa espírita, sejam bem-vindos de coração. Entra, meu irmão. Igual nosso irmão Cauê fez com o colega que tinha lá. Vamos contar essa história de novo. Um irmão que era dono de joalheria no Conjunto Nacional, rico, muito rico, perdeu tudo com o jogo. A mulher, a família, o dinheiro, o emprego. Foi morar debaixo da ponte, essa primeira ponte aqui do Bandeirante. E um dia, ele, muito alcoolizado, caiu em cima da fogueira, se queimou, todo queimado, alcoolizado, foi parar lá no Los Velhinhos. E a segurança começou: não deixa entrar não, esse bêbado, isso e aquilo, põe ele para fora. E o Cauê vinha chegando, falou: o que está acontecendo aí na portaria? E falaram: esse bêbado aqui, está incomodando a gente aqui. Falei: o que foi, meu irmão, que você perdeu? E esse senhor falou: olha, eu perdi a vergonha. O Cauê: entra, meu irmão, nós vamos ajudar você a achar. É esse tipo de ação, esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento que nós temos que relembrar sempre, dentro da doutrina, dentro da nossa casa, e trazer de volta esses irmãos que estão por aí perambulando, sofrendo, para o nosso convívio, e ajudar todos nós juntos, crescermos no movimento, crescermos na nossa casa, e ajudar muitos que vão bater aqui ainda, sofrendo, e não iludir ninguém. Como é que faz para me resolver o seu problema aqui, que eu estou querendo ganhar uma causa lá na justiça, reza aí para mim. Eu já ouvi isso aqui. Será que tem oração tão forte assim que vai fazer o juiz mudar de opinião? Então, são os tipos de coisa que nós não podemos mais ouvir dentro da casa. Temos que ajudar a evoluir moralmente e não materialmente. Problemas materiais todos nós temos e vamos ter sempre, a nos ensinar a se movimentar. Chama-se resiliência. O que é resiliência? A palavra muito falada na moda. É o poder de você se reinventar, igual a borracha, estica, vai e volta, e cresce, e estica e volta. A resiliência é isso com a gente. Caiu, levanta, levou uma bordoada, segura a pancada, absorve e continua caminhando, sem se revoltar contra Deus, lembrando que Jesus é o nosso irmão maior e quer que nós todos evoluamos bastante e não venhamos a ser vítimas dos falsos profetas que estão por aí todas as horas de nossa vida. E com esse pequeno trecho que nós falamos do livro, vamos tentar ler esse livro com calma, com carinho. Leia com o coração, devagarinho, para ver quanta coisa linda essa nossa irmã Maria Modesto Cravo traz. Não mereça ser feliz, porque no fundo ela quer que nós todos sejamos felizes, não venhamos a sofrer prematuramente. Está ensinando: olha, não faz isso não, que você vai vir para cá, você vai sofrer muito aqui no plano espiritual, então vai por aqui, que você vai vir melhor. Só isso. Ela vem nos alertar, nos ajudar a ser pessoas melhores. Então, meus irmãos, vamos prestar bastante atenção na nossa vida e fazer com que essas obras sejam nosso companheiro de cabeceira do dia a dia, e Jesus e o Evangelho continuem nos abençoando e protegendo sempre. Que assim seja, graças a Deus.